O Espírito Santo. Infelizmente vivemos uma época em que se desconhece e muito se deturpa a pessoa do Espírito Santo e a sua ação no mundo e no ser humano, levando crentes a agirem distantes da vontade de Deus e não usufruindo daquilo que realmente poderiam viver sendo o que são. Neste vídeo quero compartilhar com vocês o que a Bíblia nos revela sobre o Espírito Santo, quem ele é, sua ação no homem e o que acontece com quem tem o Espírito Santo habitando em si. Mas antes, inscreva-se no canal, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Espero que seja edificante para todos. Quem é o Espírito Santo? Apesar de a Palavra de Deus não conter, em lugar nenhum, a expressão Trindade, é em suas páginas que conseguimos identificar nitidamente um Deus único apresentado em 3 pessoas. E, em um episódio muito significativo, vemos a manifestação destas 3 pessoas, o batismo do Senhor Jesus. Mateus 3, de 13 a 17. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus o Deus Filho, o Espírito Santo de Deus, e o Deus Pai, presentes na mesma cena. Que o Pai é Deus, é mais do que evidente. Que o Senhor Jesus é Deus, também não restam dúvidas. Inclusive, aquele que não confessa isto, não é de Deus, sejam pessoas ou doutrinas. 1 João 4, de 1 a 4 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Confessar que Jesus Cristo veio em carne é crer que ele é Deus, como afirma Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas existe uma dificuldade em muitos crentes de entender que o Espírito Santo também é Deus, pois alguns pensam nele como uma sensação, uma influência. Entretanto, dentre outras passagens, vemos a que o apóstolo Pedro deixa claro a deidade do Espírito Santo em Atos 5, 3 e 4. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro disse, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo estava com Deus no princípio da criação pairando sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito, o Senhor Jesus e o Pai, são um e assim se apresentaram com Deus, em Gênesis, com a expressão, Elohim, plural de Eloá, o que fica claro nas passagens da formação do homem, onde se diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26. A ação do Espírito Santo no homem. No Antigo Testamento é comum vermos que o Espírito Santo atuava no homem de forma temporária. Ele vinha, agia através do servo de Deus e depois se retirava.
Como aconteceu em um episódio com o juiz de Israel, Sansão, em Juízes 15, de 14 a 17. E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então, disse Sansão: com uma queixada de jumento 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E assim foi até a promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, na época da Igreja, o Espírito Santo está com o homem permanentemente, como uma garantia da redenção de Deus. Efésios 1, de 12 a 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aos que se reconhecem pecadores, incapazes de, por suas próprias ações, chegarem-se ao Pai, aos que creem que, por graça, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo, para morrer por seus pecados, pagando a dívida que havia em seus nomes, salvando-os da condenação eterna, nestes o Espírito Santo habita, garantindo este acesso, que, se dependesse do homem, seria impossível. Efésios 2, 18. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E como prometido pelo próprio Senhor, esta habitação do Espírito é para sempre. A vida de quem tem o Espírito Santo habitando em si. A sã doutrina, revelada por Deus aos apóstolos e principalmente a Paulo, mostra-nos sobre o que acontece com a vida de quem tem o Espírito Santo habitando em si. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus consegue conhecer a sabedoria de Deus. O homem natural é aquele que não crê no Senhor Jesus como seu Salvador e, consequentemente, que não recebeu o selo do Espírito Santo. Este não é capaz de compreender as coisas de Deus. Por este motivo que não devemos dar ouvidos a doutrinas e ensinos de pessoas que não creem em Jesus, pois estas não entendem as coisas de Deus, logo, jamais poderiam ensinar alguém sobre Deus. Afinal, é nossa responsabilidade manter-nos firmes na sã doutrina dada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito, aos seus apóstolos. Esta doutrina encontramos a partir do livro de Romanos. Aquele que tem o Espírito Santo habitando em si pode ser visto na sã doutrina como espiritual, que é aquele que deixa ser guiado pelo Espírito Santo, ou como canal, que é aquele que não é guiado pelo Espírito, mas por suas próprias vontades carnais. Somente quem tem o Espírito Santo habitando em si, tem acesso ao material disponibilizado por Deus para a edificação da casa. Ou seja, a vida cristã, andando nas boas obras que Deus preparou, somente é possível por quem tem o Espírito como selo. Pois ninguém pode ser salvo por boas obras, mas aquele que foi salvo pelo sangue de Cristo, deve viver nestas boas obras. E uma vida cristã em conformidade com a vontade de Deus, nos faz crescer no conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2, de 6 a 16 e 3, de 1 a 16. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, ou mais falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, ou mais Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, ou mais cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, ou mais veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou mais o tal será salvo, porque creu em Cristo como Salvador e tem o Espírito Santo habitando em si, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 2, 8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Colossenses 1, 9 e 10. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que estas palavras te encham de conhecimento de quem é aquele que habita em você, desde o dia em que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Comente aqui embaixo se você aprendeu um pouco mais sobre a palavra de Deus, aqui neste vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.